Oi, pessoal! Tão esperado o nosso bate-papo dessa semana, né? Quem tá acompanhando aí os spoilers viu que eu estive presencialmente com a nossa convidada lá em Brasília e hoje a gente vai falar de um tema que tá tão em alta, importante também, sobre mobilidade elétrica. E para isso a gente fez uma conexão com alguém lá do outro lado do Brasil. Eu já vou encaminhar aqui o convite enquanto vocês vão entrando. A nossa convidada já vai estar participando aqui também. Deixa eu mandar para ela, mas sejam todos bem-vindos. E a nossa pauta sobre mobilidade elétrica de hoje, aqui com a nossa especialista. Deixa eu fixar aqui o nosso tema e aí a gente já começa. Aí, a Tainá já tá aqui com a gente. Pera lá, vamos colocar ela. Vê se foi aí, Tainá, o convite para você. Deu Bom dia. certo. Tudo bom? Falei, o nosso café com elétrica tá quase um almoço com elétrica já, né? Tá. Mas aqui pra mim ainda dá pra ser um café. Ah, é verdade, Aqui tem a ainda são diferença do nove e fuso, meia. né? Nossa, super cedo, verdade, é 2 horas de diferença. E aqui Duas são horas de 9 da diferença. Ó, ainda manhã. tava tomando meu café. Aham, tá certo, olha só que legal. Tainá, obrigada por ter aceito esse nosso convite. Eu É que bacana, agradeço. né, a gente ter essa conexão. Tava até comentando com o pessoal aqui que a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, né, recente, e você assumindo enquanto mulher, engenheira também, algumas oportunidades aí dentro do conselho, com essa especialidade, né, da mobilidade elétrica. Então, até enquanto o pessoal vai entrando, eu vou pedir para você ir se apresentando para nós. Conta um pouco dessa tua trajetória profissional, né? Como que veio esse interesse pela engenharia elétrica, a sua especialidade que você foi buscando também para trabalhar com a parte da mobilidade, para o pessoal te conhecer. E da onde que você está falando também, né? Porque agora acho que todo mundo ficou curioso para saber, pela questão do fuso horário. Então, bom dia. Eu sou Tainá Queiroz, engenheira eletricista. Eu sou de Rio Branco, no Acre, que estou aqui na capital. Por isso as 2 horas de diferença. Então, eu entrei na parte da elétrica, eu não vou falar assim específico na engenharia, porque eu não comecei já como engenheira. Comecei como auxiliar de eletrotécnico lá em 2015. Eu fazia projetos para uma terceirizada da concessionária local de rede de distribuição, baixa e média tensão. Então, eu ia em campo, fazia levantamento de campo, pegava ponto ali de cada poste, depois ia para o interno, né? E fazia o projeto para depois levar para a concessionária poder aprovar e executar a obra. Então, passei 2 anos nisso. E aí depois eu fui para a fiscalização do grupo B lá, né, procurar irregularidades, aí já como eletrotécnica, eu já tinha terminado meu técnico. E já fiz essa parte do eletrotécnico e trabalhei mais ou menos 1 ano e meio, não um ano. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar numa secretaria de obras aqui da minha cidade como cadista, que me agregou muito, né, nessa parte de poder público que eu nunca tinha trabalhado. Depois tive a oportunidade, já quase formando, de estagiar na Energisa. Então passei 1 ano lá. Quando meu estágio estava acabando, eu recebi o convite para trabalhar em outra terceirizada dela. Então eu fui para fazer análise de projeto e projeto de rede de novo, só que dessa vez eu fazia só interno. E aí depois eu foi quando eu fiquei grávida, veio a pandemia, eu engravidei e comecei a trabalhar de home office. Foi quando eu comecei a ser mais autônoma, né, juntamente com o meu pai. E aí nós estamos já com a empresa há 5 anos. Quando a gente começou em 2020 com o projeto de energia solar. E aí foi a época que a gente mais teve aquele boom da solar, né? E em 2020, final de 2023, foi quando ele adquiriu a estação de carregamento. Não tinha ainda na cidade, nem carro elétrico, e ele levou para uma feira que tem aqui. E o pessoal pensava até que era inversor. E foi uma aposta dele na época, né? Não, mas vai chegar. E quando deu no início do ano passado, chegou a BYD aqui, foi quando a gente começou de fato a atuar na mobilidade elétrica.
Legal, é bacana ver essa trajetória, porque você veio desde a base, né, na área de campo, na parte técnica, daí foi se especializando na graduação para a parte da engenharia, tem um contexto familiar aí envolvido também, e principalmente essa questão da inovação, né? Enquanto todo mundo achava que, poxa, isso aí vai demorar para chegar aqui na nossa região, no teu caso, né, que é um pouquinho mais na ponta do nosso país, vocês já estavam preparados ali, né, estudando e já conseguindo trazer essas inovações. E aí agora que justamente se fala tanto de mobilidade elétrica, começam a surgir um monte de dúvidas, né, Tainá? Algumas assim que eu vou até pedir para você trazer nesse contexto. Primeiramente, dos clientes, né? Todo mundo quer saber na hora de trocar o carro, já começa ali. Se é vantajoso, se não é, se esse negócio vai funcionar, o que, que eu preciso me preocupar no quesito da instalação elétrica, né? Quando eu for pensar em fazer essa aquisição do veículo híbrido ou um veículo elétrico também. Então, a gente sempre orienta os clientes, por exemplo, como é uma área ainda desconhecida, eles não sabem a necessidade, por exemplo, de fazer uma visita técnica antes da instalação do wallbox ou do filtro portátil, que é o carregador portátil, né? Então, a gente precisa fazer essa visita técnica para verificar como está as instalações do cliente, se precisa ser adequado, porque às vezes, se for, por exemplo, um wallbox, ele tem uma potência de 7 kW. Então, é uma potência grande, considerável, para você incluir ali na sua carga e às vezes não vai suportar. Você vai precisar fazer uma adequação, tanto no filtro portátil, que ele tem uma potência de 3,5, então às vezes é necessário. Então, a gente vai na visita técnica, vê as condições das instalações. Se precisa fazer uma adequação, nós avisamos para o cliente, explicamos para ele o porquê, qual a necessidade e questão de segurança, né? Então, é bem importante, assim, quando você for comprar o carro, você já pensar nesse investimento também. Que Exatamente. às vezes precisa, mas às vezes não precisa. Também, quanto ao Sim, projeto e instalação, que sim. também é importante. A gente precisa informar a concessionária local da necessidade, ou informar a concessionária que a gente está colocando aquela carga ali no sistema dela. Então, tem a necessidade de ter um projeto, de informar a concessionária Uhum. local. Legal. Quando se trata de residências, talvez fique um pouco mais simples porque é uma unidade só. Mas eu vejo que vocês atendem também condomínios ou estações de ponto de carregamento que são em áreas comerciais. Nesses casos, qual que seria a recomendação assim para pensar nesse quesito de infraestrutura, de espera para esse eletrocarregador? Então, condomínio nós já instalamos em alguns. Como está ainda bem no início, nós conseguimos colocar na vaga do condomínio. Mas já aconteceu, já fizemos estudos em um condomínio para ver quanto suportava, quantas estações iriam suportar, certo? E, por exemplo, nesse condomínio, se eu não me engano, eram 3 carregadores por prédio. Então, que ficariam na área comum do prédio. Porque o sistema do condomínio não vai suportar um carregador para cada condomínio, né? Então, o ideal em condomínio é colocar na área comum e ser uma coisa compartilhada. Legal. É bem interessante você trazer isso, porque é um ponto que às vezes as pessoas esquecem de pensar, né? Poxa, vou comprar o carro e aí é só eu colocar o carregador ali numa tomadinha. E não é assim que funciona, Não, não, é né? só. Tem toda essa questão da carga que nós temos que pensar, que você trouxe, essa questão ali da quantidade, se vai suportar ou não, se eu tenho que comunicar com a concessionária de energia, se tem que fazer alguma adequação, né, no quesito de infraestrutura ali, tudo pensando nessa questão de segurança. E aí, agora entrando num ponto um pouquinho mais técnico, especificamente, dessa questão mesmo dos eletrocarregadores, né? Hoje no mercado existem diferentes modelos, né, com relação a isso. Alguns de carga mais lenta, outros mais rápido. O que que você está observando assim que está sendo de maior adesão, né, por parte dos clientes e questão de custo ou dimensionamento, não em valores, mas assim, talvez em percentual ou de custo-benefício, né? A gente pode se dizer assim também. O que que você tem recomendado para o pessoal? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui da nossa realidade. Aqui nós só temos hoje a BYD de concessionária, né? Então, os clientes quando compram um carro já vêm com o carro, se for um 100% elétrico, ao box 7 kW.
já vem. E se for um híbrido, vem o filtro de linha de 3,5 kW. Então, isso eles vão carregar na casa deles, por exemplo. Aqui na cidade ainda não tem nenhum carregador rápido, mas a gente já veio que tem a necessidade, né, de se trazer. Mas na cidade ainda não tem um rápido. Para quem seria um rápido? Para quem vem, por exemplo, da capital aqui do Acre para a capital de Porto Velho, que é um estado vizinho, são 500 quilômetros. A gente não tem uma infraestrutura no meio do caminho. Ou seja, quem está aqui no 100% elétrico não consegue chegar lá e quem está lá também não chega aqui. Então, um rápido no meio do caminho, a pessoa já ia conseguir transitar. Sim. Um exemplo. Para essas conexões, tipo, entre as cidades, né? Isso. Quando a pessoa tem necessidade de viajar mais, então na parte urbana seria, né, mais interessante. Ou nas rodovias, enfim. Também na parte urbana já tem uma quantidade considerável de Uber e os táxis também começaram a aderir aqui. Ótimo. Então, seria interessante também a carga rápida para eles. Ou até mesmo a pessoa, às vezes, chega em casa à noite, não coloca para carregar. No outro dia vai trabalhar e quer dar ali uma carga rápida, então... Isso é importante. E aí, assim, sempre com as novidades, inovações, vem o medo também. E a gente vê algumas reportagens, notícias, né, com relação aos locais ideais para se instalar os eletropostos, pensando na segurança. O pessoal fala tanto, né? Aconteceram algumas explosões, inclusive, enfim, então isso acaba gerando uma preocupação. O que você, né, enquanto especialista e pela experiência que você já tem aí da normativa e das instalações, de recomendação nesse quesito mais na parte da segurança? Então, recentemente, agora no final de novembro, eu fiz um curso do Senai. 2 cursos. Um de fundamentos e o outro iniciando mesmo essa parte para carro elétrico, da manutenção de tudo. Então, assim, um exemplo que a gente usava bastante é: as pessoas têm medo do carro elétrico. Por exemplo, eu vou tomar um choque, eu vou tomar uma coisa perigoso. Se a gente pensar um carro a combustão, a gente está andando ali em cima do tanque com 50 litros de gasolina. O perigo que também é, se a gente for parar para pensar, por que as pessoas têm medo? Porque é uma coisa nova, as pessoas ainda não conhecem, então tem esse receio. Algumas pessoas também falam, carro elétrico já tentou ficar outras vezes. E não, mas eu acho que dessa vez não tem volta. Tanto que a gente já vê muito carro aqui na rua, que é uma cidade relativamente pequena, comparado, né, aos grandes centros. Então, a gente já vê bastante carro na rua. Hoje nós já estamos chegando aí mais ou menos em quase um ano. Tem quase um ano que a BYD se instalou aqui. Há quase 100 projetos já de mobilidade elétrica. Então, assim, é um número considerável já, bastante para o tamanho da nossa cidade. Então, assim, isso é uma coisa que tem a crescer. As pessoas estão perdendo medo. Muito cliente já fala, já pesquisei muito sobre esse carro antes de comprar. Então, assim, não tem volta. Hoje, para uma pessoa, eu sempre falo, quem vem perguntar o que eu acho do carro elétrico, para uma pessoa que tem uma rota ali 100% urbano, o 100% elétrico é perfeito para ela. Porque tem uma autonomia de aí mais ou menos 300 quilômetros. Você não vai rodar 300 quilômetros por dia, então roda o dia inteiro, chega em casa, completa a carga, que a bateria também não vicia, que muita gente pensa, minha bateria vai viciar. A bateria dos carros, elas têm uma tecnologia que não vai viciar, então você pode todo dia estar ali, chega em casa e completa a sua carga, se você achar necessário. Ótimo. E aí até a gente trouxe no contexto de trazer para a nossa discussão de hoje, eu sei que o tempo é curtinho, mas eu acho que é importante, né? Se pensar assim, não é especificamente só falando de mobilidade elétrica ou da parte de atuação ali do profissional engenheiro eletricista no quesito de eletrocarregamento, mas esse contexto veio pensado principalmente na questão da sustentabilidade, né? De nós pensarmos aí em modelos de mobilidade diferentes, que sejam mais sustentáveis, né? Com energia limpa. E dentro da elétrica também, né? Nós trabalhamos com essa questão da eficiência energética e a sustentabilidade dentro das edificações. Inclusive, né, eu tenho acompanhado aí um pouquinho o trabalho de vocês, eu vejo que também é uma especialidade que vocês atuam. O que mais que a gente pode trazer nesse conceito, né, de consciência, pensando nesses pontos de eficiência e sustentabilidade envolvendo a parte elétrica? Por exemplo, a mobilidade elétrica, por exemplo, quando você pega um carro 100% elétrico, não vai ter emissão de gases, porque não tem a queima do combustível, e mesmo que seja um híbrido, a quantidade é menor. Porque, por exemplo, se a pessoa quer rodar dentro da cidade, ela pode rodar num modo 100% elétrico.
entendeu? Então tem essa possibilidade. O 100% elétrico ele não vai ter emissão dos gases e o híbrido ele diminui. A mesma coisa, por exemplo, quando a pessoa vai gerar a própria energia dela. É uma forma de energia limpa, é energia proveniente do sol. Então ajuda o meio ambiente hoje, né, que a gente está falando tanto sobre sustentabilidade. Agora no final do ano vai ter a COP30 em Belém. Então, assim, é um ponto que a gente fala muito, vale a pena carro elétrico, você vai economizar. Aqui na nossa tarifa, para você carregar vou dar um exemplo do Dolph Mini, que é o que a gente mais tem aqui. Você vai gastar aqui R$ 43 para rodar, vamos dizer, 300 quilômetros. A gente colocando gasolina, a gente não consegue rodar 300 quilômetros com R$ 43, entendeu? Então, é economia no bolso do cliente. E a sustentabilidade, ele não vai estar emitindo gases aí no meio ambiente. Perfeito. Não, excelente. Acho que é importante trazer essa consciência, né, do porquê que de fato tem essa tendência das mudanças e questão do veículo elétrico que realmente veio para ficar, e a gente vai ter que ir se adaptando, e é uma oportunidade, né, para inúmeros profissionais da elétrica se especializarem e trabalharem nessa área também, né? É uma oportunidade de mercado, né? Hoje, por ser uma coisa nova, não tem muitos profissionais que são especialistas do assunto, que entendem do assunto. Então, por ser um mercado novo, é claramente uma oportunidade. Exato. Outro detalhe que eu vejo que vocês sempre trazem, né, no contexto aí, quando se fala da instalação desses eletropostos, é justamente a questão da infraestrutura no quesito de proteção ali e seletividade, que são as caixas, né, de seccionamento. Então, às vezes, para a gente descomplicar também, que nós viemos falando desde o começo do nosso bate-papo hoje, pensar em dimensionamento, pensar na carga, às vezes tem que fazer alguma alteração, mas não no sentido de, olha, vai ser muito complicado, né? Então, existem ferramentas e metodologias hoje que é muito prático, né? Pelo que você tem trazido também de execução para deixar isso pronto ali para o cliente. Não, se nós usamos uma caixa de proteção, que é até da Clamper, que ela vem o disjuntor, o IDR e o DPS, que é para as proteções. Nós fazemos o aterramento desse carregador, né? Então, assim, não é uma coisa complicada, a gente só precisa explicar para o cliente, porque às vezes o cliente é leigo no assunto, então ele não entende. Por isso que as pessoas acabam achando que é um bicho de sete cabeças, não é. Por isso que a gente sempre bate na tecla que é importante fazer a visita técnica, porque aí lá o cliente vai conseguir tirar todas as dúvidas dele. Perfeito. Legal. Olha, eu adorei nosso bate-papo, Tainá. Eu acho que daria para a gente entrar tecnicamente a fundo, né? Então, já deixo a dica aí para o pessoal começar a acompanhar. Você está sempre trazendo conteúdo bacana ali, explicando, né? Tanto a parte de projeto, a parte de instalação e essas tendências, né? Inovações. Então, eu queria agradecer novamente a sua disponibilidade de horário, de ter parado aí no meio da sua manhã, praticamente, feito essa quebra por conta do fuso horário, vir aqui, dividir um pouquinho da sua experiência conosco. É um assunto que realmente está em alta, a gente precisa cada vez mais trazer esse conhecimento, e que bom, né, que nós temos essa conexão aí com vocês, para a gente poder cada vez mais, né, levar essa informação para o nosso público. Obrigada pela participação. Tá bom. Obrigada a vocês pelo convite. Quando precisar, eu estou à disposição. E aí tem as oportunidades, né, das empresas e dos profissionais para adquirir os negócios. Hotéis, restaurantes, academias, supermercados. Né? Desculpa, caiu uma ligação aqui. Que as estações de recarga, elas vão trazer mais oportunidades, elas vão trazer... quem tem carro elétrico vai falar, não, eu vou ali naquele supermercado, porque... Então, enquanto eu faço minhas compras, eu deixo meu carro carregando. Eu vou ali, eu vou me hospedar, eu saio daqui, vou para um município, eu vou lá naquele hotel, porque naquele hotel tem onde eu carregar meu carro. Então, isso vai trazer... além de ser... Caiu? Não, tô te ouvindo, uhum. Deu uma cortada, então, mas assim, eu tô te ouvindo. Tem a Clamper, que eu sempre mostro eles, porque eles são nossos parceiros. Então, assim, novidade, tô mostrando as novidades. Hoje tem um conteúdo novo de uma caixa aí para condomínio bem legal,
que pode ser usado em vagas compartilhadas. Eu vou mostrar isso hoje. Então, assim, mobilidade elétrica eu acho que está só começando. Tem muita coisa ainda para acontecer e, assim, nós oferecemos, por exemplo, uma estação de recarga para os nossos clientes. Tem um carro ali embaixo agora carregando, utilizando o nosso eletroposto. Então, assim, é uma oportunidade, eu falo assim, para os empreendedores, né? Para colocar os negócios, para chamar público, para chamar cliente. Uhum. Show, exatamente. Acho que assim, tanto para esses pontos que você trouxe de forma geral, né, com os comércios, hotéis, para eles também pode ser uma segunda fonte ali de. Não sei se ela está me ouvindo ainda, mas deu uma travadinha aqui. Oi? Acho que está me ouvindo. Voltou. Show. Agora Tainá, agora deu, acho que você me ouviu também, né? Eu fazendo ali um adendo da sua fala. Queria agradecer, então, novamente, para a gente encerrar. Tem um engenheiro aqui, ó, que fez um comentário, não sei se você conhece ele, é um tal de Edilailson. Já ouviu conheço. falar dessa pessoa? Já. Falou aqui que é muito bom realmente falar, né, dessas oportunidades para empresas e profissionais. Um abraço aí para o nosso colega. Já foi conselheiro também do CREA, agora está como vice-diretor aí do CREA. É Acre? Eu sempre me confundo, é Acre, né? Acre. CREA Acre, show de bola. Tainá, espero que a gente se veja presencialmente em mais outros eventos aí Brasil afora. Vamos trazer mais essa pauta, divulgar esse nosso bate-papo, que realmente foi riquíssimo aí o compartilhamento que você trouxe. E obrigada novamente, um bom restinho de semana para você. Para vocês também, eu agradeço pelo convite. Quando precisar, estou à disposição. Show. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.